Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Estamos de volta, hein? Agora com jogos do Campeonato Brasileiro, ou com o jogo do Campeonato Brasileiro, o jogo que aconteceu na noite de ontem na Neoquímica Arena. E acompanhamos, Mário Marrom, empate. E muita festa também, né? Ativações para os novos patrocinadores do Corinthians. E em campo, o Grêmio logo de cara saiu na frente. Nem tinha começado o jogo, né? Nem tinha começado. Os times estavam entrando em campo ainda, gol. Gol de um zagueiro, né? Rodrigo Eli. 3 zagueiros dos dois lados. Acho que ontem o Renato deu uma declaração. Não estou falando na coletiva. Estou falando na declaração do time. De que ele está antenado nas coisas. Enquanto eu falava, já tinha um pênalti que para mim não foi pênalti. E o Yuri Alberto já fez o gol. E o jogo foi 2-2, tá? Daqui a pouco vai ter o gol do Vila Sante. Um volante lá em cima. O Renato ontem deu várias pistas interessantes. Achei que o Grêmio fez um bom jogo. E ficaram muito revoltados, né, com toda a situação da arbitragem que já a gente discute, mas foi um ponto conquistado pelo Grêmio, foi um ponto conquistado pelo Corinthians, foi ponto perdido para alguém, Mário? Eu acho que o Corinthians, né, assim, o Grêmio, ele poderia ter sido com a vitória, tá, tranquilamente, assim, além do pênalti, o Hugo também precisou fazer algumas intervenções e o Corinthians não foi bem, principalmente tentando buscar o resultado, assim, né, acho que as escolhas do Ramon a gente pode debater um pouquinho depois. E aí na reta final do jogo, golaço do Garro. Sim. Olha a curva da bola. Né? Dificuldade para pegar na bola. A gente ouve, então, os comandantes também, o Renato muito bravo. A gente escuta também o lado corintiano com a família do Ramon. O ano passado, o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram pra gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles 2 pontos. Hoje, o Grêmio está fazendo uma belíssima partida. Aí vai o VAR com a ferramenta, estou na frente dele, chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti, não foi nem falta do Franco, quem bate nele é o jogador do Corinthians, não foi nem falta, deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera, a gente já sabe como é que a coisa funciona, né? Esse tal de VAR, olha, eu vou te contar. É difícil de entender porque eles têm as ferramentas, eles não conseguem usar as ferramentas. Aí a pergunta fica, não sabe usar as ferramentas ou está mal intencionado? De 9 pontos sacamos 7 e estamos fora da zona em 3 jogos. Acho que não está tão mal para... Obviamente, de local a gente quer ganhar. Eu me vou triste a minha casa, como todo o grupo aí que está triste, porque se acostumbraram a ganhar. A gente está acreditando em ganhar, em ser importante. Vamos para os números do jogo, então. O empate em 2-2 entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians teve mais posse, o Grêmio mais finalizações, 4 a mais. Finalizações certas ficou empatado, 7-7. 4 grandes chances para o Timão, ações na área rival e faltas cometidas. Aí o Grêmio teve um número maior do que o Timão. O Emiliano falava sobre esses 7 pontos, então, não é, Lili Nascimento, conquistados em 9 disputados. Vendo por esse lado, realmente é um aproveitamento muito bom que tira o Corinthians da zona do rebaixamento. Tá tudo tranquilo ou ainda nada garantido, hein, Lili, pro corintiano? Digamos que a situação, meus amigos, bom dia para vocês, ao fã de esportes, está melhor do que antes, né? Com a chegada do técnico Ramon Dias, como eles falaram aí na coletiva, né? Ressaltaram de 9 pontos disputados, o Corinthians conseguiu conquistar 7 pontos, mas de fato a partida de ontem saiu com gostinho amargo aí pro torcedor corintiano que esperava um pouco mais em campo, né? Foi uma partida em que os destaques individuais chamaram mais a atenção. Falando pelo lado bom, mais uma finalização incrível do Garro de fora da área, né? Essa característica que ele tem de finalizar de fora da área facilmente, então conseguiu garantir pelo menos um pontinho dentro de casa, senão o Corinthians sairia derrotado jogando diante de 45 mil torcedores. Mas aí o lado negativo foi o Félix Torres, né? O torcedor enxerga muito a culpa dele aí nos 2 gols que foram do Grêmio, os 2 gols que levaram o Grêmio ali na Neoquímica Arena e no final esse empate em 2-2.
A gente tem que lembrar que o Corinthians, até com a chegada do Ramon Dias, estava na zona de rebaixamento. Então, saiu do Z4, ainda está um pouquinho distante, não muito de lá, né? Precisa se atentar aí à sequência dos jogos, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas de fato a situação melhorou um pouco. Não tinha o Alex Santana, o torcedor também pegou muito no pé ali com algumas modificações feitas pelo Ramon Dias. Primeiro que demorou para trocar, depois tira o Mateuzinho, coloca o Charles, que acabou de chegar. Então, em campo, coletivamente, assim, a impressão que o torcedor saiu da Neoquímica Arena é que as coisas não funcionaram, que o Corinthians precisa se ajustar ainda muito mais, que tem mais 2 confrontos contra o Grêmio agora pela Copa do Brasil. Mas a partida de ontem, de fato, deixou aquele gostinho amargo, mas ao mesmo tempo de que as coisas estão se encaminhando, né? Primeiro sai do Z4, de 9 pontos conquista 7. Ok, o torcedor aceitou, mas não engoliu a partida de ontem, amigos. Eu acho que é o sentimento do lado do Grêmio, né? Do Corinthians, do Grêmio, entendendo qual a condição das equipes também no campeonato. Obrigada, viu, Lili, pelas informações e pela participação. O Yuri Alberto pelo Corinthians na temporada. É o 4º que mais joga, o 6º que começa, né, com o maior número de jogos como titular. Ele é o artilheiro, com 15 gols. É o 5º em termos de assistências e também é o cara que mais participa em gols, né? Com 15 gols e 3 assistências, 18 participações. Repercutiu muito, claro, depois do jogo de ontem, acho que até durante o jogo, aquela questão da arbitragem, o pênalti marcado do Kahneman em cima do Romero, que foi o que gerou o empate, então, do Corinthians ainda no primeiro tempo. Depois do jogo, o Renato falou bastante sobre esse lance e a Renata também analisou. Vamos ouvi-los. Aí a gente vê um pênalti que o VAR chama o árbitro e um pênalti daquele que é a maior mentira do mundo. Uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti. Não foi nem falta do Franco. Quem bate nele é o jogador do Corinthians. Não foi nem falta. Deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera. A gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A regra fala que nem todo segurar é falta. Para ser falta, tem que gerar impacto, ter impacto na ação do jogador. Para mim, tem um contato, você tem um primeiro contato, mas não o suficiente para derrubar o atacante. Até porque quando você puxa, quando você segura, o jogador não vai cair para frente. O Romero, com o segurar do Kahneman, cai para frente. Eu não vejo impacto na ação do defensor no atacante. Eu não vejo uma ação faltosa. Para mim, não há penalidade e a arbitragem brasileira erra novamente em mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Procurando pênalti, eu também até agora não encontrei. Vocês encontraram? Ninguém encontrou? Não, sim. Que tem toque. Gente, tem 500 toques na área. Tem uma outra coisa que assim, ele foi puxado. Como ele foi puxado e cai para frente? Puxado para trás, cai para frente. Assim, e assim, pode ter o pênalti. Não tem nenhuma questão contra isso. E aqui não é pró-Corinthians, contra Corinthians, pró-Grêmio. A questão é o uso do VAR. É um uso errado. Alguém precisa corrigir isso. Ainda usei aqui a expressão, usei como ilustração o lance entre Atlético e Vasco no final de semana. Poxa, o escanteio que o Scarpa bateu e que o Bernard fez o gol. Não tem como cravar que a bola entrou, saiu, que a bola... Sim, não tem. É verdade, não existe essa tecnologia. A tecnologia que existe, que é a que fica dentro do gol, ela não está disponível para beirada de campo, para saber se a bola saiu ou não. Então, o que você faz? Respeita a decisão de campo. Se tem ali um encontro de cá, outro encontro de lá, tem uma mão tocando ali, deixa o árbitro decidir. Se não, você que vai decidir. Isso me parece uma questão de ego, sabe? Não, eu estou vendo aqui, eu tô encontrando uma coisa aqui. Ele não viu, ele nem é FIFA, eu sou FIFA. Eu vou mostrar para ele. E aí, quando ele vai para ver no VAR, sim, é claro que ele vai ver, mesmo se ele não estiver vendo, ele vai ver. Não, ainda mais a imagem passando no telão. Exatamente. Pra todo mundo ver, a torcida... Porque aí você acaba, não é, Mari? A arbitragem ela já é segura. Ela não tem critério e não tem convicção.
Aí quando alguém te chama ali pra ver e tem 40 mil pessoas na sua orelha... Esse alguém tem um cargo mais alto que você. Além de tudo isso, né, Marra? O árbitro, ele cede. E não é porque o Renato falou, é Corinthians e Itaquera. É engraçado, Renato. Isso não tem nada a ver. Porque o Renato falou assim, não, Corinthians não tem nada a ver com isso, a torcida não tem nada a ver com isso, mas é o Corinthians e Itaquera. Sim. Ou ele banca o que ele tá falando ou não banca, certo? Mas, assim, aí é claro que o ambiente influencia. E, assim, não é Corinthians e Itaquera. Por exemplo, a gente discutiu aqui na semana passada um lance que acho que com o mesmo cenário que foi do Cruzeiro e Palmeiras. No Allianz Parque é a mesma coisa. O árbitro vê o lance, ele está indeciso, aí a torcida desaba em cima do cara, ele cede, porque ele não tem convicção no que está marcando. E mais um lance em que o VAR não deveria ter chamado, né? Porque ele estava muito perto ali, ele acompanhou o lance próximo e entendeu que não foi falta. E, enfim, a vida que segue. A Renata falou também sobre os critérios das escalas, né, de arbitragem. Então, assim, a gente está falando de um problema muito crônico, porque a gente vai destacar o erro do VAR, o erro do árbitro, o erro da escala, o erro de você dar todo o recurso necessário, condições necessárias. Também custei para ver, até agora não consegui ver um pênalti ali, confesso que não, nada. E aí fica esse clima muito bélico das declarações, né? E aí o Grêmio protocola de cá, o Cruzeiro protocola de lá, e aí a gente vai virar uma temporada, vai lembrar do campeonato passado, como o Renato lembrou, não ganhamos ano passado porque não tivemos um pênalti, enfim. Fica uma discussão muito, muito chata mesmo. Também acho que o Renato não tem que usar como argumento a situação vivida pelo clube. Certo? Porque a gente viaja, a gente está longe de casa. Mas eu entendo porque é a frustração do trabalho. Né? Tudo bem, mas assim, ele não tem que ser prejudicado porque ele está passando por esse problema ou não. A arbitragem tem que ser boa para todo mundo. Claro. Mas eu acho que aí o discurso já não é para arbitragem. Eu acho que é essa frustração de que... Por que a gente está tão bravo? Cara, a gente está fazendo tudo isso, a gente está trabalhando e chega no final das contas ainda na interpretação. Na interpretação dele para sair de casa para ser prejudicado nesse sentido. Ontem... Mas isso é uma coisa. O Kahneman não tem que puxar ninguém também dentro da área. Mas aí posso falar um negócio? Fala. Vamos lá. Eu estava vendo outro dia, vou até dar os créditos, um debate entre o Marcelo Beckler e o Fred Caldeira nas redes sociais. Que eles acompanham muito, nossos companheiros, amigos da TNT, falando sobre acompanhar muito, né, o futebol europeu que eles estão por lá. E que eles estavam falando que é impossível, e aí a gente pode entrar num grande debate, marcação-pressão no Brasil. Porque o árbitro, ele está condicionado agora, e sempre esteve, mas agora cada vez mais, a qualquer toque é falta. Verdade. Claro. Então, o time que se propõe a marcar pressão, que não é a situação, mas vai chegar, né, do lance do Corinthians, o cara sobe a marcação, o zagueiro despenca, falta, não tem como roubar essa bola. Eu acho também que se a gente começar a falar assim, o Kahneman não pode encostar. Se você for começar a olhar o tanto que eles se agarram dentro da área, o tanto que acaba um pegando... A questão é o que é falta. O que é o contato do futebol. Porque senão é todo mundo amarra a mão para trás. Não, eu concordo com você. E distanciamento social. Mas o meu ponto é que o Kahneman, ele está sempre no limite. Ele é o zagueiro argentino old school. Ele tá sempre dando um cutucão a mais. Eu achei leve. Não, nesse lance eu concordo com você. Mas talvez já fique condicionado por ser ele, enfim. O Kahneman, pra mim, ele tá sempre correndo esse risco de encontrar alguém mais esperto que ele, que vai se jogar na área e o árbitro vai cair na do outro. Como aconteceu ontem. Isso é um fato. Porque, pra mim, também, a minha preocupação é essa. Agora, também, os jogadores, eles sabem que tem qualquer toque... Isso. O VAR pode chamar. E aí, querendo ou não, aí entra a questão da malandragem brasileira e também de entender a fragilidade brasileira da arbitragem, que é o cara fez uma besteira lá na frente, o outro já volta e fala, opa, lá atrás eu tomei um peteleco. E o jogador já vai percebendo o termômetro do árbitro, né? Já percebe o árbitro mais inseguro. Foi o caso ontem, desse primeiro tempo, assim. Demora para marcar, aí o critério já não é mais o mesmo. Aí o Palmeiras e Cruzeiro, ele mudou o critério a partir desse lance da falta. Eu acho que no Palmeiras e Cruzeiro, no Palmeiras e Cruzeiro tinha lance igual que ele marcava e que ele não marcava. Até um determinado momento, depois ele mudou. Eu acho que... Bom, tudo bem, aí é outro lance, a gente não precisa voltar naquela discussão. Mas o fato é que eles não têm... Mas acontece, o jogador percebe que o árbitro fica seguro. Eu lembro da discussão do jogo do São Paulo e Atlético, que era a questão da mão na bola lá do Paulinho na hora do gol. E aí o torcedor atleticano ficou bravo com toda essa... não sei o quê, estavam prejudicando o Galo. E foram pegar o lance do gol do Lucas. Que na área, enquanto a bola está sobrando para o Lucas, do outro lado o Arana está sendo rodopiado dentro da área e jogado. Ele falou, isso aí não seria falta, mas o Arana, nessa condição, ele nem foi lá pedir qualquer coisa, porque os jogadores, alguns também ali entendem, ou dependendo do momento, que esse contato vai fazer parte. O Arana, ele é segurado pela camisa, jogado um peão, assim,
da casa própria e voa lá para outro lado. Mas se a gente for começar a buscar onde o outro bateu, esbarrou, o jogo vai durar 180 minutos. Pronto. E até porque o jogador brasileiro também não colabora nem um pouco, colabora. né? E se ele sente que tem um encostinho, ele já vai se jogar, né, Mar? Sim, mas essa é é o que se tornou a nossa cultura do futebol. Por isso a gente cansa muito do futebol às vezes. E assim, de um jogo que a gente tem que falar mais na segunda parte do programa. E ao longo das próximas semanas, né? Mas assim, o que eu queria destacar é que o jogo foi legal, não foi? Foi. Não parecia que era de 12 equipes. Poderia ter sido melhor se não fossem essas polêmicas todas, mas assim, teve um jogo legal pra gente falar. Eu fiquei com a sensação de que os dois vão se recuperar. Por aí. E ainda é um aperitivo do que a gente vai ver em Copa do Brasil, né? Querendo ou não, se foi quente assim, quando a gente pensa no Campeonato Brasileiro, que né, o contexto das equipes não é nada bom, Mari, eles vão se encontrar em contexto de mata-mata. Exatamente, e valendo muito, né, para os dois. E aí talvez muito das reclamações de ontem já também pensando no que pode acontecer nessas próximas 2 semanas.